4, 3. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Doa Quem Doer, nosso espaço para falar sobre saúde, entre outras coisas, até de fisioterapia. Hoje, primeiramente, um dado especial para o Doa, um marco onde conseguimos nosso primeiro apoiador e patrocínio. Agradecer a todo mundo lá da Profisio Center, com a clínica de fisioterapia e outras modalidades de saúde que está apoiando, incentivando a gente nesse projeto. Agradecer a Bruna, o Rogério e ao Sérgio pela oportunidade de estar ajudando a gente a crescer cada vez mais esse projeto nosso. Estamos aqui novamente reunidos com Cezinho ao meu lado. Obrigado, pessoal da Profisio aí. Rafael Sestaro. Salve, Profisio. E hoje com mais um grande convidado especial, Matheus Scarlatelli. E antes da gente começar direto nosso papo, nossos recadinhos básicos, deixe seu like, se inscreva. Estamos em live no Instagram, agora vamos sempre fazer a live transmitindo, mas queremos mais, queremos passar para live para ao vivo no YouTube. Isso aí. Então para isso nós precisamos muito da ajuda de vocês, que a gente precisa de pelo menos 100 inscritos. Pô, nós estamos com quase 500 seguidores no Instagram e só 40 inscritos no YouTube. Pô, dá uma moral pra gente lá, se inscreve lá, deixa seu gostei, não custa nada, é de graça. Beleza? Segue com todos os perfis que você tem. Isso, Cachorro, quanto mais é melhor. Principalmente do cachorro. Segue a gente lá no doa.quemdoer no Instagram. Tamo lembrando também, segue a gente lá no Spotify, que também tem um episódio lá. Exato, Spotify. E é isso. Vamos começar. Primeiramente, se apresente para nossos queridos ouvintes e telespectadores, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a vocês a oportunidade, tá? Acho que profissionais do mais alto escalão e eu acompanho vocês desde o início. E até busquei, né, fazer aquela revisãozinha para estar aqui, para poder estar no nível de vocês. Então, discussões excelentes e... Vai ter palestrinha, hein? Vai. E é isso, tô muito feliz de estar aqui, tá? Então, agradecer a vocês. Meu nome é Matheus Scarlatelli, eu sou preparador físico. Hoje trabalho no meio esportivo, tenho a oportunidade de trabalhar com um atleta profissional, né? Hoje eu estou na gestão da performance do Fred, né? Que é um atleta de altíssimo calão, 2 Copas do Mundo, carreira internacional. É uma oportunidade estar nesse trabalho hoje, né? Já venho trabalhando no esporte, trabalhando no futebol antes disso também. E, bom, esse sou eu, tentando absorver um pouquinho que a área fornece pra gente para tentar entregar um bom trabalho, né? Acho que é o que a gente vai falar aí hoje, né? Tentar falar do que a área realmente fornece e o que ela não deveria estar fornecendo. Essa é a nossa busca, é a nossa briga diária. Convidado sério. É mais fácil acertar uma coisa pensando na outra, né? Com certeza. Então, Scarlatelli, conta pra gente que a gente sabe que a saúde ela é baseada muito em pseudociência, bagunça e tudo que a gente vê, principalmente a internet, né? Que a internet é a terra de ninguém. É igual papel branco, aceita qualquer coisa aquele negócio lá. Exatamente. E o que você vê mais, assim, o que é pior pra você? Dentro da educação, pensando em educação física, esquece a nossa fisioterapia, que já falou muito de enema de café, pezinha. Eu que levo a culpa. Né? Já vou deixar bem claro aqui, eu só tomo café. Mas assim, porque assim, sinceramente, a gente vê muita coisa, principalmente no meio fitness em geral, né? Exatamente. Saindo da parte performance, atletas, etc. Mas o meio fitness ele tem muita pseudociência e invenção de moda demais. E pra você, como um profissional de educação física, o que você vê de absurdo assim? Vamos lá. Eu acho que vou falar um pouquinho primeiro da problemática para depois falar do problema. Acho que a problemática em si é como a educação física se difundiu, né? Então, esporte olímpico e esporte de forma geral e treinamento com o interesse de melhorar seu rendimento existe há muitos anos. Só pegar aí quanto tempo existe a Olimpíada, por exemplo, né? Apesar que nós estamos aí no dia da abertura das Olimpíadas. Só que isso não foi o que fez as academias surgirem e se propagarem pelo comércio, seja do Brasil, de forma geral, no mundo mesmo, sabe? A academia, ela começa a surgir para o mundo como um lugar que as pessoas realmente visitam por conta do fisiculturismo, né? Então, você pega lá da época de Schwarzenegger e daquela galera que fazia todas aquelas passeatas em Miami e tal, e acho que é Miami mesmo, cidade, enfim.
Acho que não é que tem uma academia Acho que praia, é isso, é. pedra. Então, assim, a educação física, ela se propaga ali, porque as pessoas ali veem um modelo. Ninguém assistia aos Jogos Olímpicos, um cara arremessando peso e falava, pô, quero esse cara, quero ser esse cara. Ninguém via uma ginasta e falava, pô, quero ser essa menina. Mas a hora que começaram a surgir corpos esculturais na sociedade, as pessoas começaram a ir. Então, a atividade física, ela surge para a sociedade através do que os fisiculturistas veem. Uhum. E aí surge o maior problema. Eu diria que a maior pseudociência, ou talvez o problema, no mínimo a maior forma de trabalhar que eu acho que ela é equivocada é você prescrever treinamento e você pensar em treinamento partindo de bases do fisiculturismo. Talvez o maior problema seja a segmentação. Eu diria que é a segmentação hoje do treinamento. Então, quase todo mundo, e aí isso hoje está irrigado, ou enraizado, melhor dizendo, dentro da própria educação física, dentro da formação. Você vai no curso de educação física e se fala de treinamento pensando em músculo, pensando de forma isolada, pensando em segmentação. Eu já até uma vez ouvi um termo de um mentor falar isso, falar assim, a musculação dissecatória, porque parece que você prescreve treino como você está dissecando um cadáver na aula de anatomia. E hoje a gente está avançando e entende muito mais o corpo como um sistema, mas quando você vai no centro de treinamento você ainda não vê isso, você não vê a prescrição pensando no sistema. Eu continuo pensando muito músculo, músculo, músculo. E isso, para mim, hoje, acho que seria o maior problema dentro de todos esses, porque ele leva aos outros erros individuais. Com certeza. Você falou isso, você me lembrou do meu professor, velho. Ortopedia 2, cinesiologia, né? As matérias que tem nome na física. Ele falava músculo isolado é lixo. Falava, não me venha com esse papo. Eu não vim ensinar cinesiologia pra ensinar só alavanca. Exatamente. Eu vim pra ensinar função. Exato. Não, e é um excelente professor. Diogo, um abraço pra você ver isso um dia. Foi um cara muito fera nisso. Pois é. Na frente do tempo, né? E Que já na quando graduação fala. treinar músculo isolado, você vai ter nada a não ser o benefício E mal esse benefício. de estética, assim, É. assim, né? Que o povo acha que vai ter, né? Exatamente. O CrossFit tem pra mostrar também. Os caras são puta rasgados, fortão, grandão sim. e não treinam isolado hora Exatamente. nenhum. E por que eu tô falando, né? Por que eu falo que talvez a segmentação seja, talvez um dos problemas esteja por cima, né? Que pra mim, por cima é o fato de ter saído do fisiculturismo, mas a segmentação vem como problema. Porque é a hora que você começa a pensar em métodos que você analisa o músculo, é a hora que você começa a pensar em metodologia que seja, ou abordagens que pensam no músculo. E aí, a gente passou a associar, e você vê a produção científica às vezes caminhando para esse sentido, hoje felizmente melhor, mas caminhando para esse sentido de tentar entender qual que é o papel da hipertrofia na nossa vida. E aí a hora que você começa a pensar o sujeito vivendo, o sujeito sendo funcional, que não é nem um pouco diferente do que vocês pensam numa reabilitação, não cruza diretamente com o desenvolver o bíceps do cara. Exatamente, não vai ter necessidade nenhuma. Exatamente. Se ele não conseguir catar a bolsa dele no chão, Uhum. que não vai usar só o bíceps, ele vai Exato. usar tronco, ele vai usar abdômen, ele vai usar tudo. Perfeito. E o que a gente mais costuma falar com os nossos pacientes, vocês dois, eu tenho certeza que falam isso também. Eu não quero o melhor aluno de fisioterapia do mundo. Eu quero um atleta funcional, que volte a arremessar, igual tá falando, que volte a Exatamente. chutar. Ou então uma pessoa normal, que consiga cozinhar, consiga ir no banheiro. Mas a função que a pessoa tem enquanto a Exato. cerne da vida dela. E quando você pensa muito nessa questão do fisiculturismo, você falou também que começa a entrar as viagens loucas, né? Que é isolar fibra de músculo. O músculo é triplanar, faz 3 movimentos diferentes, o cara quer isolar a parte inferior do peitoral, porque ele tá com esse déficit partindo do miolo do peito, né? Sim, Os sim. caras adoram falar eu do acho miolo do peito. Mas acaba fazendo sentido dentro do fisiculturismo e do alto rendimento, mas não faz sentido pro cara comum, né? Pro cara que tá não, procurando exato. começar a atividade física, Mas começar o treinamento de negócio é que, força. assim, faz sentido para eles na visão do fisiculturismo em si. Mas não tem como você ter esse resultado, entendeu? Exato. Porque, tipo assim, o músculo, mano, o seu peitoral vai fazer a adução independente do ângulo do braço que for. Você vai estar usando o peito inteiro. Você não consegue isolar o meio do peito, a parte de baixo, a parte... Lógico que mudar a angulação altera a contração, mas é o peito inteiro. Mas só tentando me explicar um pouco melhor, vamos pensar assim, né? Tia Sônia começou a musculação porque tá com dor lombar. E aí, tia Sônia tá preocupada com qual pegada ela tem que fazer ali o pulley dela. Do Se é comum. pronada, neutra.
Então, assim, cara, vamos pensar, né? Um cara de alto rendimento, o problema nosso é sempre isso, né? Comparar o alto rendimento. Ah, não, isso é óbvio. É igual, Uma pessoa é daí que sai a kinese, daí que sai a ventosa. exatamente. A gente sempre pega ali o detalhe que o cara de alto rendimento faz Exato. e confunde com a base Sim. bem feita Que dele. é a Aí pessoa, começa- a dona Maria dentro de casa que tava com a dor no joelho lá, da artrose Exato, dela. então E tanto ela faz só do quer jeito que pegar ela uma vai panela agachar. no chão. Pouquinho, ela quer agachar, Exato. entrar e sair do carro. Ela não é uma atleta de fisiculturismo que, sei lá, de repente o vasto lateral dela está um pouco menos desenvolvido, então para análise de, sei lá, de simetria, É É importante etc. pra prova, porque Exatamente. isso é muito a claro. meta dele. Mas o tá? foda é exatamente isso, basear o fisiculturismo e principalmente o alto rendimento e, sem falar, né, de anabolizante, que é um assunto que a gente tem que entrar aqui também hoje, não pode deixar de entrar. Sim, sim. Trazer um cardiologista, quem sabe. Então, Entrar um médico. Quem Não, sabe ele tá, empresta né? pra gente, mas calma. Mas Trazer um medicina integrativa aqui pra... Calma, começa também não. ó, começar. falando nisso, eu tenho uma fofoca boa pra vocês. Hum. Tava lá, a gente foi no aniversário esse final de semana de um grande amigo nosso, abraço, Aleixo. Opa. Sadeja. Aí, cara, padrasto dele, e eu não sabia que ele era médico. O integralista é antigo ortomolecular, né? Só muda o nome. Exatamente, é a É, mesma Só coisa. troca toda a fonte. Exatamente. Gente, isso é engraçado. Eu quero É o que copia, eu mas quero não faz que você igual. em casa nunca se esqueça disso. Por que partido político muda de nome? Especialidade médica é a mesma coisa. Mesma coisa. Faz sentido. Ainda mais quando Ainda mais não por pseudociência, né? Aí ele chegou, sentou na mesa, eu não sabia quem que era, só sabia que era padrasto do Aleixo. E, cara, o que você acha de medicina ortomolecular? Ele perguntou? Ele perguntou. Puta E aí vocês me merda. conhecem, né? Poxa, Aleixo, desculpa, tá? Falei rasgado. Aí eu falei, não serve a bosta nenhuma. Aí já regalou aquele olhão assim, já ficou aquele climão de velório. A papo vai, mas o que você faz? Ele, não, eu sou médico ortomolecular. Nossa senhora. Aí eu falei, então pra você é muito bom medicina Pra você é ortomolecular. bom pra galera. Pode ser Seu excelente. paciente é bosta, mas pra você é ótimo. Você tá rico. Pois é. Necessário. Mas assim, eu acho que os dois pontos de vista, a gente consegue justificar a não necessidade dessa segmentação e dessa linha de pensamento do fisiculturismo. Só que a gente, como eu falei, como é tão forte que a gente estuda, que o profissional às vezes não vai fazer perguntas para responder as respostas certas em relação a isso, né? Primeira falha metodológica. Não, exatamente. Exatamente. O Anderson lá na própria Federal fala, vocês fazem a pergunta errada. Errou Exato. pergunta, não vai ter resposta errada. Vocês procuram, vocês perguntam errado o que vocês querem saber. Por isso vocês acham coisa errada. Então, assim, o maior exemplo. Então, o pessoal, existe estudo que fez a seguinte pergunta: pô, até quando a hipertrofia está relacionada à saúde? Legal. A pergunta deveria ser, talvez, até quando a força está relacionada à saúde. Sim. Porque se você, eu tenho certeza que se você comparar a longevidade e hipertrofia, longevidade e força, a força tem uma relação muito mais muito maior. íntima provavelmente, aí. com saúde do que a Desfecho, própria né? do que Mortalidade, hipertrofia. morbidade. Exatamente, E vamos falar pra Prevenção. dona Maria, pro seu Exato, João, que a hipertrofia nada mais é do que, jogar num português, claro, o tamanho muscular, o volume do é músculo. o tamanho Ter do um músculo. bíceps bem grandão, então isso está mais relacionado com a hipertrofia. É o recheio do saber seu a pastel, né? Exato. A gente quer saber a força, que seria o quê? Sua capacidade de Exato. levantar, sentar, carregar alguma coisa, Exato. pegar alguma coisa em alguma altura, um objeto, uma sacola de compras, e provavelmente essas capacidades que vêm da força vão estar mais relacionadas com a saúde a longo certeza. prazo. Com certeza. Então, assim, a própria hipertrofia, né, então o volume muscular, vamos chamar de volume muscular aqui para ficar mais fácil, ela é uma curva em U. Então, o que é a curva em U? Né? Então, novamente explicando para o pessoal de casa. Você ter pouco músculo é ruim. Você vai chegar na quantidade adequada. Depois de uma quantidade, hipertrofia em excesso, tanto a nível de longevidade quanto a nível de funcionalidade, vai ser ruim também. Só que as pessoas pensam no treinamento pensando em hipertrofia, e se acontecesse, porque o efeito nem é isso tudo, mas se acontecesse de você hipertrofiar às vezes o tanto que você quer, você ia descobrir que não é saudável. Enquanto a força, ela tem, treinar força gera o efeito colateral da hipertrofia em níveis adequados, porque você vai ajustar para aquilo ali. Então, se você comparar, força já não tem esse controle. O cara é forte demais e por isso ele não é saudável. Não tem esse Não dado. existe isso. Não existe esse dado. Até em contra-intuitivo, né? Não, Contra-intuitivo, É exatamente. excelente você falar que durante muito tempo, até no próprio futebol, não de profissionais, né? Mas midiaticamente você tinha um papo do... Impressionante como é que o Adriano Imperador é forte e corre rápido. Sabe?
Que era coisa Impressionante como ele passa. Nossa, o Bolt, né? Nossa, o Bolt. Exatamente. Impressionante como ele bebe água e fica hidratado. Ou senão que os caras só treinavam na Europa, né? O Neymar é filezinho de borboleta. É. A hora que ele chegar na Europa ele vai bombar, mas ele vai ficar mais lento. É umas mas leituras isso. completamente Não, e a gente, equivocadas. né, trabalhamos, você ainda jogou também futebol americano, a gente vê, pô, os corredores, pô, da NFL, gente, pô, tudo os caras baixinhos, com as bundas gigantes, os quadríceps gigantes, se pá do tamanho de fisiculturista que sobe em palco, mano. De tão Exatamente. forte que os caras são. Só como efeito Extrema- colateral do treinamento. Exatamente. E totalmente veloz, né? O cara Exatamente. corre 40 metros em 3 segundos. Bate com L, com DL, ele É. não desmonta, né? Né? Então, assim, Então, a força e velocidade são a mesma coisa fisicamente falando, né? Então, Física, né? fisicamente falando, velocidade é a força que você aplica e não tem resistência. Então, você ganha velocidade. Você está aplicando energia, não tem nada resistindo a ela, você está acelerando o corpo, né? Mas, então, assim, se a gente fizesse a propaganda correta, e se a gente parasse, talvez, de ficar pesquisando tanta hipertrofia, né? Eu não sou pesquisador, mas você vê que quando você vai pesquisar artigo de hipertrofia, joga lá isso nas bases de pesquisa, sai toneladas de artigo. E aí, a gente também talvez não divulga a coisa certa. Então, treinar com um método lá especial ou treinar o tradicional levam ao mesmo lugar? Não, o método especial levou um pouquinho mais de hipertrofia. Mas aí, quando você vai observar os dados, ambos hipertrofiaram em níveis ótimos, e aí o outro hipertrofiou um pouquinho mais, 5% a mais. Em compensação, ele perdeu em performance, a tipagem de fibra tornou ele menos funcional, salto mais baixo, sprint mais baixo. E aí, a outro método que deixou ele quase tão hipertrofiado quanto, principalmente, e mesmo estudos de 12 semanas, 16 semanas, deixou o cara muito mais funcional. Só que o próprio profissional, ele passa tanto tempo na faculdade aprendendo que treinamento tem que ser o quanto você vai, isso aqui gera hipertrofia, isso não gera, então não faça isso. Que quando ele deixa de trabalhar realmente as capacidades físicas, ele não sabe que às vezes o próprio profissional não sabe que se ele aplicar um treinamento voltado para as capacidades físicas, ele também vai ter ótimos resultados hipertróficos. Ou assim, né, o cliente dele. Desde que todo o arcabouço ali o treinamento esteja de acordo com acordo. aquele cliente dele. Alimentação, sono. Não. Então, tudo isso. Todo dia. Não, mas perfeito. Por exemplo, outro dia eu vi uma discussão sobre essa dentro do CrossFit, da CrossFit Inc. O cara respondendo justamente isso. Mas não é contrafuncional, isso, aquilo. Ele falou, olha, a performance com uma carga de treino, ela tem a fase aguda e a crônica. Talvez a melhor coisa para sua performance de forma aguda seja tirar um cochilo. Cronicamente não é. Cronicamente é você treinar durante longos períodos. Com certeza. Agora, aguda, qual que é a fase de treino que você tá mais? Tem a competição? O que que tá acontecendo? Sim. Não dá pra você crucificar uma fase ou outra do treino, ou falar que uma é melhor do que a outra, ou ter um objetivo maluco só de forma aguda. Isso aí é ajuste, né? Sim. Você vai colocando. Então, aí por conta dessa leitura, você citou exemplos do futebol, às vezes você abre ali o jornal e vai ler coisas do tipo, fulano tem que ganhar 5 quilos pra chegar no nível de performance dele. A não ser que seja um lutador querendo bater peso, por quê? Por que 5? Quem falou que é 5? Quem falou esse cálculo, né? Quem falou que é 5? Entendeu? Morto molecular. Provavelmente. Então, assim, Cara, esses 630 exames de sangue. Exatamente, achou no mínimo ali 3 vitaminas Tirando desbalanceadas. 5 quilos, Ele cara, ficou de uma semana sangue. sem comer essas coisas. Tirar. Tirou 5 quilos de sangue dele. Pra poder fazer um monte de Agora ele análise tem que lá. ganhar de novo. Então, assim, dizendo pro pessoal de casa, né? Tipo assim, basicamente, quando te falaram que quanto mais hipertrofiado, melhor seria a sua vida, mentiram. Agora, se você for mais forte. Mentiram, meu. Se você for mais forte, se você for mais funcional e você fizer isso de forma sistemática, pensando em treinamento, você vai hipertrofiar provavelmente tanto quanto. Principalmente porque lá no fisiculturismo os caras estão num nível de volume que a gente não bate. Exato. Então, você não vai hipertrofiar igual um fisiculturista fazendo o comum, correto. Mas você vai hipertrofiar bastante, porque existe um ótimo nível pré-fisiculturismo. Então você vai ter ali o corpo talvez que você quer para ir viajar se sentindo bem nas férias, pra praia. Fotinha no Instagram, fotinha no Instagram em Santorini, né? Nas Ilhas Gregas. Aquele bíceps ou aquele bumbum, né? Depender. A mulher quer ter um bumbum e o homem um bíceps, os dois vão conseguir desse Os dois jeito. vão acontecer, só que não vai ficar. Eu não vou nem falar exagerado, porque o termo exagerado é muito complexo, mas você vai ter isso em ótimos níveis e vai continuar sendo funcional. Se você treinar pensando no seu corpo como um sistema e não com essa segmentação
E não pensando só no que mais hipertrofia, mas o que gera mais força, o que gera mais capacidade, né? Né? Isso E respinga que ali. que a gente tira muito, que é assim, exatamente a função, né? Pra você, dona Maria, qual que é a sua função? É subir e descer a escada, é sentar e levantar, é mudar de posição, né? É carregar uma sacola de compra, é botar a compra em cima da mesa. A menina bonitinha da faculdade, que tá começando agora, ela quer ficar bonita pensando no quê? Ah, mas além de malhar, ela vai e joga um vôlei, joga um tênis, faz alguma coisa. Então tem que sempre botar a função junto. Sim, Né? exatamente. Porque exato. a gente não tem isso. O povo vai pra academia. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos também fazendo avaliação de academia. E, gente, não tem jeito. Homem quer peito e braço, mulher quer coxa e bunda. Sim, Acabou, não adianta. Avaliação não adianta. exato. Você foi professor de musculação também. Sim, muito foi. tempo. Adianta você pegar um relatório da fisioterapia que te leva, olha, precisa melhorar isso. Aí você diz, cara, você quer fazer o quê? Tríceps. 13. Peito e tríceps. É uma das coisas que a gente Não adianta, velho, não adianta. O cara fala assim, não, pô, treino de perna, o que eu vou fazer hoje? Supino. Supino. Treino de perna. Vou dar um pump no supino e faço uma agacha. Exato. É isso, não Por tem isso que jeito. no CrossFit tem thruster, gente. Você vai treinar abraço, você vai agachar antes. Vai, né? exatamente. Boa. Só que, e aí isso leva até o que você falou, a gente precisa entrar nesse assunto. Porque o maior problema, porque aí a pessoa deixa e fala assim, mas eu quero ficar. Primeira coisa, se você quer ser fisiculturista, beleza, ninguém tá criticando você querer ser fisiculturista. Claro que Então não, pode até ser seu porque isso é objetivo de meio vida. doido, né? Porque É. é Pode ser seu objetivo de vida. Mas Falou os caras que jogavam futebol americano aqui. Não, no amador, né? Exatamente, no Brasil. No Brasil. Não, e o pior é eu ainda. Comecei em 2008 a jogar. Sem capacete. Sem capacete. meu joelho até hoje. Não é o meu joelho. Mas os níveis, muitas vezes, que a gente mira não são reais. Não são reais. Então você fala assim, mas eu quero ficar com um corpo esbelto igual do Fulano. fisiculturista fulano. Igual do Ramon. Cara, igual do Toguro, sei lá. Te contar uma coisa, eles não chegaram só fazendo treinamento. Não chegaram. Tem um aditivo, né? Que é... E não, e outra, né, gente? A pessoa, uma coisa é você viver para isso, outra é você viver disso. Exatamente. Né? O Ramon, ele vive do fisiculturismo. A vida dele é treinar, comer e dormir. Acabou. Exato. Agora- E ganha dinheiro, as contas dele estão pagas. Sim. Tá tranquilo. Você não, filho. Você acorda às 6 horas da manhã, Você é vai ginecologista. trabalhar, você é médico entregativo. Você tem que fazer a cirurgia. Exato. Você tem que ficar em casa. Entendeu? Você tem todos os estresses do trabalho. Tem tudo, velho. Não tem É, jeito. você não Você vai dorme dormir bem. 1 hora da manhã pra acordar às 4h30. Exato, Você vai exato. chegar em casa, o seu mãe querendo te matar. É, Você não tem tem jeito. trabalho 6 horas da manhã, você tá preocupado, que o Exato. menino tá chorando. Exato. Você Esporte é não o sabe nem se o rendimento. cachorro É, comeu. o código de né? alto rendimento é outra vida. Viver disso é outra Com coisa. certeza. E deixa eu aproveitar também só para poder fazer o comentário, né? Já que a gente tem um conteúdo educativo. O fisiculturista também ele recebe muito o preconceito do veneninho, do suco, né? Mas a gente também tem competições de fisiculturismo natural, né? Tava até pesquisando aqui, né? Tem. O Price Badalaceno, o próprio Chapecoense, né? Matheus Timbieira, que foi campeão de fisiculturismo natural. Os caras realmente têm um shape muito assim. Tem, Você- muito. É você olha e fala assim, estéreo. cara, exatamente, mas o cara não compete nunca com o Olímpia. Não, né? não Com tem o cara como. que é drugs free ali. Não, não tem como. Pô, Mas você só que pega uma a- categoria do Olímpia, Uhum. o Open, irmão, os caras pesam 140 Exato. quilos, com Exatamente. 3% de percentual de gordura, gente. Mas essa questão É do coisa de doping ela é doido. recente, isso é um Sim, ponto. exato. Um ponto recente, mas porque justamente as pessoas começaram a falar assim, como você vai ficar promovendo a nível mundial um esporte, esporte. Um esporte que é a favor da doping, Que é a né? favor Usar do droga. doping. Você não consegue competir sem doping. né? e Exato. que não é saudável. Tipo assim, Não, já tivemos muitos instrutores morrendo infartado, Então, assim, problema cardíaco. cara, né, e eu por vou te causa- falar, a propaganda é ótima, tipo, não é tipo, não é saudável, você não tem beleza, refrigerante não é saudável, a gente bebe também. Lógico. Só que uma coisa é você tomar refrigerante em casa, outra coisa é você divulgar. E aí, assim, beleza, eu por exemplo, a gente questiona a moralidade, sei lá, de um evento esportivo ter como maior propaganda a cerveja. Uhum. Mas tá lá, funciona. E infelizmente, isso é meio que o fisiculturismo, eu acho que passa por isso, tá? Então, assim, começa a surgir essas linhas do fisiculturismo clean, né? Vamos falar assim, limpo. Sim. Porque você tem que questionar até onde vale a pena você divulgar Sim. um esporte, fazer as pessoas se espelharem em algo que não é saudável. O cara tomou a decisão de não ser saudável aí, beleza. E não é real, né, Vitor? E não Por é quê? Porque Porque E é que é o que é doping, vendido. né? Exatamente, Porque não é real. O cara não é daquele tamanho à toa. Exato, exato. Né? E assim, nem todo mundo tem o entendimento de que os caras usam anabolizante. Exato. Gente, não tem como ficar daquele tamanho sem O anabolizante. famoso natural só planta naquele nível, né? Não, gente, até planta precisa de adubo pra crescer, filho. Não tem como. E essa propaganda, ela vem de todo lado. Então, assim, infelizmente, hoje, e talvez seja o que esteja começando a mudar, as pessoas estão com... Existe uma boa linha de pensamento para mudar isso, né? Uma boa linha de ações para mudar isso também.
Mas eu diria que a maior propaganda hoje da atividade física, ela vem associada. Então, você vai falar de suplemento, que teoricamente deveria ser uma coisa para ser benéfico alimentar. Quem tá fazendo propaganda de suplemento? Um cara bombado, Gigante, uma mulher vai, bombadona. Você vai em qualquer academia, a foto da pessoa, o sempre, modelo de propaganda da academia. Quem né? faz a propaganda da ventosa, da bandagem. É sempre atleta. É sempre uma pessoa fortaça e provavelmente em níveis de dedicação. hipertrofia. Não foi aquilo que levou o cara até volume ali. muscular que não foi assim que ele chegou ali. Exato, né? não é real. Então as pessoas associam, hoje tem muito mais centros de treinamento, espaços que estão tentando quebrar isso, né? Então, o próprio nome dos lugares mudou muito, né? Antigamente a academia era isso, tipo, sei lá, tinha uma aqui em BH que era... Tinha um nome, assim, bem, bem engraçado, assim, mas é tipo a fábrica de gigante, esse tipo de coisa, sabe? Hoje as academias você vai, tipo, o espaço é movement, não sei o quê, então... Estão pensando mais no movimento. Pensando mais em si, em né? voltar com essa linha da saúde, porque a outra linha não é segura, pra quem tem dinheiro consegue fazer bem, quem não consegue fazer mal. Não, e aqui, né? O fisiculturismo, como qualquer outro esporte de alto rendimento, não é saudável. Não é saudável. Ponto, acabou. Ponto. E a Você que pessoa entra trabalha lá- com um atleta profissional, né? Ele mesmo sabe que não é saudável. Tanto que atleta profissional, gente, aposenta com 35, 40. Os que têm uma longevidade imensa, 40 anos. Em esportes coletivos. Em esportes coletivos. Os individuais Se você é for 30. longevidade, olha lá. Aham. No máximo. Mas Né? é 30 não Então, é. assim, porque não é saudável. Né? A gente sempre bate nessa tecla, né? Alto Que rendimento alto não é rendimento saúde. não é saúde. É E a diferente. gente causa outro problema aí. Que a partir do momento que você tem aí no bodybuilding, igual vocês estão falando, no crossfit também, na corrida, nesses esportes, vamos dizer assim, que são mais simples de se popularizarem, você cria o inalcançável. Exatamente. Ah, velho, a pra régua que fica eu muito vou alta. dar um pouquinho meu melhor no treino de hoje se eu nunca vou ser bom igual ele? Uhum. Entendeu? Exato. Já que eu nunca vou conseguir, e aí a pessoa ela se frustra porque ela percebe que as expectativas estão longe da realidade, mas ela não vê o caminho positivo que tem até aí. Aí ela Como abandona a aquele atividade treinador do Agassi falou, a melhor parte do treino tá do outro lado do desconforto. Exato. A gente vai ter muita conquista aí. Isso é para cada um no nível. E tem um ponto em um dos episódios que vocês já falaram sobre isso, isso serve, também encaixa super para a educação física, que é o acompanhamento psicológico. Ele tem um papel importante também no treinamento. E aí eu não tô dizendo que todo mundo que treina deveria ter um psicólogo junto. Mas Mas eu vou dizer, tá, gente? Sim, teria. Seria bom. Seria bom. Seria bom. Até quem não treina. Até quem não treina. Exatamente. Porque vocês estão tudo doido. Se precisarem de um, Vocês ele estão comeu tudo para quem maluco. precisar. aí. Exato. Todo mundo precisa. Vocês estão tudo doidos. Mas assim, o profissional de educação física, ele tem, e a gente estuda, cara, você tem a matéria de psicologia embutida ali, né? Por exemplo, psicologia esportiva, mas que ela aborda muito o geral também. O profissional por trás do processo de treino, ele deveria guiar o cliente a esse entendimento de alinhar a expectativa à realidade. Só que a pessoa quer vender. Eu quero ficar fortão, a gente consegue? Consegue. Pô, porque eu preciso vender que eu consigo. Só que o ideal era isso, era você chegar e o profissional te falar, olha, o que você realmente precisa para amanhã? Você precisa ser o fulano para amanhã? Você precisa ser a Graciane Barbosa para amanhã? Não, cara, vamos aos pouquinhos. Essa melhora aqui já vai trazer... E aí o conhecimento liberta. Olha, você conversar com o cliente, falar com ele. Olha todos os outros benefícios funcionais, fisiológicos, a nível endócrino, a nível hormonal, a nível mental, né? Tudo que a qualidade de vida, o que o treinamento te traz. E isso tudo acontece de formas diversas de treinar que não a treinar para hipertrofiar. Então, se a gente estivesse pronto com o discurso, todos os profissionais tivessem, todos assim, né? Se os profissionais buscassem se preparar a trazer esse discurso, a gente conseguia limpar essa imagem do cliente. Porque o cliente, ele já entra na academia achando que ele precisa ficar maior para dar certo. Fazer ventosa. Mesma coisa. É a mesma Exatamente, ideia. mesma analogia. Né? O cara vai pra gente. Exato. pegar Ele ventosa. procura ou fazer fisioterapia ou fazer algum E não recurso. é mentira. É o ultrassom que vai E não é melhorar, mentira. é o laser que vai melhorar. Exato. É justamente essa ideia do que é vendido, o comercial desalinhado com o nosso principal discurso. Exatamente. Cara, todos nós, eu até quero aproveitar esse ganchinho para poder trazer uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui. Todos nós somos profissionais de saúde. A gente está aqui para poder promover saúde através da ciência, né? Levar a ciência da saúde para as pessoas de uma maneira mais, né, informal. Descontraído. Exato. E nós todos aqui trabalhamos com atividade física. Treinamento e reabilitação são a mesma coisa, né? O conselho, por favor, vai com calma, escuta o áudio todo, tá? Escuta tudo. Reabilitação nada mais é do que o treinamento da presença da lesão. Então, assim, né? Até aquela
pô, a gente tá recuperando função. Às vezes o cara tá mais emocionado ali, né? Porque ele tá limitado, porque ele perdeu alguma capacidade, aí é mais fácil, de repente, lidar com ele. Vamos voltar a agachar, vamos voltar a fazer as suas coisas. Mas esse cara também, você tá atingindo os objetivos dele de estético, de bem-estar. Saúde, tudo. Exatamente. Então, assim, o que é muito complicado, por exemplo, você vê em outros países, não tem muito isso da separação Não tem profissional. separação de profissão. Não tem. Até Então, porque em vários deles, uma ou outra não existem, né? isso. É. Só existe uma das duas em Sim. vários deles. Exato. E teoricamente, né, por mais que a gente entenda como é que está sendo o procedimento de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento das profissões, mas começa a chegar a esse ponto, onde a gente trabalha junto de uma forma onde está todo mundo focado na mesma coisa, que é atingir os objetivos da pessoa. E a gente tem que ser facilitador no processo de encontrar. E o profissional, ele tem que ser algo que vai separar, né? Não importa se é físico, se é profissional de educação física, se é o que for. Cara, você tem capacidade de atingir esses objetivos, você tem resolutividade dentro disso, você baseia suas condutas em evidência. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente estar aqui conseguindo discutir isso, porque são as mesmas dores, cara. O comercial, ele atrapalha muito e a gente está justamente nesse trabalho de tentar ressignificar as A coisas. gente não pode zerar ele porque a gente vive de pagar conta. Sim. Então a gente não pode estar. O boleto continua comercial. vindo, né? Sim. Nessa pegada, o pouco a gente fala muito, você trabalha com evidência. Pô, né, é velho exemplo, mas na minha prática funciona. O Famoso. povo não entende, gente, que trabalhar com evidência nada mais é do que encurtar o caminho pro cliente final. E vai ficar mais barato para ele Sim. quando ele trabalha, ele vai no profissional que trabalha Sim. com ciência. Por mais que a consulta desse cara seja mais cara do que o cara que trabalha com pseudociência. Porque no bolão, no montante, você vai fazer menos sessões, você vai evoluir mais rápido, você vai atingir seus objetivos mais rápido. Por quê? Porque é a quebra de paradigma da pessoa, principalmente. Pô, quantas vezes eu não posso agachar, a gente já escutou? Né? Meu médico me proíbe. Chega pra você também no Chega treinar. demais, chega no né? treino. Chega na fisioterapia e chega para Chega lá preparação na- física. O meu médico... Chegou uma dedicatória pro Vitor aqui, eu tinha que salvar, pessoal. Desculpa aí. O homem tá amando. Então, Ó, paciente falando aqui, meu fisioterapeuta me ajudou muito. Valeu, Aí, pra merece, ele não merece. perder, eu salvo. Jogo Merece. Fontana. valeu, Boa, Diogo. aí sim. Tamo junto. Mas é isso, entendeu? Né? Na preparação chega essas porcarias. Ah, não posso gastar, não posso fazer isso, não posso fazer... Pô, e se o cara chega para um fisioterapeuta que não põe para agachar, ele vai ficar sem agachar, gente. Sim. E vai exagerar. tava Nós falamos isso hoje já. Tá Né? Então, assim, ele gasta mais quando ele vai na pseudociência. Não tem jeito. E é isso que a gente tenta falar, né? A gente tenta falar. E vamos tentar falar o resto da vida. Sim. Enquanto vocês não aprenderem cambada de... Eu acho É isso aí que você eu acho falou, que sobe de um Cezinha. O cara do... É o contrário. O cara da pseudociência, ele vai... Red flag. O cara tá cobrando muito mais caro, velho. Ah, não, mas esse Ah, aí ele é o investe modelo, muito em mas é o marketing. modelo, mas é o modelo. A gente trabalha Não, assim, esse que a aí é o gente, modelo geralmente a gente é mais de- realista, velho. Deixa eu te perguntar, você tem soro de caqui? Pô, depois que você falou, eu pensei em comprar. Eu olhei na internet o de kiwi, velho. Mas... Mas aqui, Soro de caqui tá fazendo cabelo crescer. A cadeirinha de massagem na sala de espera. ai, velho, vocês gostam do integrativo, saudades. Mas aqui, e como é que é com o atleta? Eles viajam muito nessas maluquices? Sim, eu diria que menos, mas sim. Então, por exemplo, hoje trabalhando lá com o Fred, eu tenho essa sorte de o Fred ter sido muito bem assessorado antes de eu começar a trabalhar com ele, né? Então ele já vem de acompanhamento com profissionais excelentes, de anos, né? Tô falando assim, 3, 4 temporadas já com ótimos profissionais por trás ali também do processo, dessa gestão de performance. Então ele é um cara muito aberto para metodologia de trabalho mesmo, para discussões, e já muito limpo do que não funciona. Então, ele não é um cara que nunca chegou e falou, eu preciso hipertrofiar isso, eu preciso fazer... Não, ele realmente deixa na mão do profissional porque ele confia. Legal. E ele já vem com esse trabalho há um bom tempo que tem dado muito certo, né? Então, assim, o desempenho hoje dele tá sendo excelente lá no Fenerbahçe, vem de anos de trabalho com outros bons profissionais também. Legal. É importante reconhecer isso. Mas, por exemplo, quando você pensar... Só um adendo. Nós falamos disso hoje, né? A importância de pegar um bom de primeira, bicho. A gente tava Exatamente, conversando cara. antes de vir pra cá. Sim, De Porque um paciente que eu e o Rafael o também paciente, Sim. né? Ou um atleta que seja já pegar um profissional capacitado. Você já vai das construindo áreas essa que ele já história. vem construindo no Porque modelo Porque senão certo. você acaba certo, tendo sabe? aquela coisa, famoso errar o caminho, você tem que voltar todo aquele caminho que você Exato. errou. O cara passa em pra 4 poder anos. Só vocês vendo o que aconteceu hoje na Rádio Gabalha. Explicar tudo. Você Sacanagem. erra,
vocês viram o que aconteceu hoje na Raja Gabana. O cara erra o caminho, ele tem que ir lá no Barão pra pegar, vocês entenderam. Até Aí é volta. foda. Alguém conhece um fisioterapeuta que meu joelho sentiu aqui agora? Mas assim, se eu pegar, né, então tirar o meu exemplo, que assim, sortudo nesse processo, e eu pensar o exemplo geral, né, minhas outras vivências com atletas, já é um pouco mais bombardeado pelo que existe no mundo, né? Então assim, e aí novamente, eu vou puxar a culpa pra gente, porque qual que é o cenário principal do atleta no Brasil? Não vou falar de outros países, no Brasil. A maioria que realmente chega no nível profissional é atleta desde muito cedo, Sim. precisou deixar isso tudo pra trás para poder E ser profissional. pensando também no futebol, né? Que é o Principalmente no mais- futebol. o É. Esporte maior de quadro do todos, em Brasil. questão de visibilidade. Não, No mundo, no mundo. Não, e outra, né? E a tendência do atleta do futebol no Brasil é vir de uma família de muita baixa renda, Sim, mais exato. qualidade, né? Então, assim, é isso. Primeiro, nós somos um país pobre. É. Lógico. Exato. Então, trazendo esse cenário, então você vem com um crivo técnico mais baixo. Assim como, sei lá, uma pessoa que estudou também administração, se ela fez até o ensino médio bem, ela fez uma boa aula de biologia. Nós estamos falando que o jogador de futebol, geralmente, com 12 anos, ele já está Ele fora já da fora da escola, escola, alojado né? lá em Alagoas. Sim. Por mais que ele surge, vai ser mais pra cumprir tabela. Pra Aí o cumprir copo dele é tabela, outro. tal. Não, mas nós vamos Já. pegar aí 20, 30 clubes que tem uma estrutura que possibilitam. Ou menos. Porque- Ou é, menos. porque- Exatamente. porque O Goiânia nós não somos- fica Série A, Não, mas né? nós Exato, como sim. Na De base, base, na mas base. nós como de Belo Horizonte, a gente está acostumado com duas estruturas top Boas, no nosso continente. com escola Que interna, dão- etc. A minha mãe foi diretora de grande clube aqui em BH, de escola mesmo. Sim, ela, sim. ela é pedagoga. Eu sei que os meninos tiveram uma boa qualidade. Sim, mas é Mas é isso aqui, ó. É o fora, né? cenário- é o É o cenário- fora. é o fora, é o É a outlier famosa hoje. bunda do mosquito. Exato. É o outlier hoje. Ô, velho, o meu avô tá ouvindo no podcast, ele tá amando essas sacadas. Continue, vocês. Né? Um abraço pra você, cara. Sou eu, né? Sou eu. Então, assim, Nosso fã. Aí chega lá, eu vou porque não tem o Cestaro, que é sobrenome. Não, eu vou cessar, cravou. Eu vou cessar. então é um cenário que o atleta ele não tem muita instrução. Ele acaba escutando quem fala primeiro. Lógico. E se os profissionais por quem ele passou, ou pelos clubes pelos quais ele passou, tiveram profissionais desqualificados, vou usar esse termo, ou despreparados, para não falar picaretas, Outra coisa que existe, né? O Brasil é a mãe do irmão de não sei quem. Tá? Ah, no Então, nepotismo é uma assim, loucura. é o sobrenome do futebol. Então, assim, muitas vezes eles já vêm com isso porque tiveram essa vivência. Então, não é culpa do atleta chegar e falar assim, eu quero fazer um exercício para panturrilha para não machucar a panturrilha. Não é culpa dele, porque em algum momento alguém colocou exercício para panturrilha e falou com ele, não, isso aí não vai te machucar sua panturrilha. E aí ele passou 2 semanas sem machucar. Não Acabou, ele passou a temporada sem machucar, porque às vezes passa a temporada, passa anos. Às vezes ele sobrecarregou ele. Desviamento, Não era pra acontecer. regressão Então, assim, linear. vou trazer pro A meu matemática explica isso. Vou trazer pro meu exemplo mesmo. Quando eu trabalhei com futebol feminino, eu tive essa dificuldade de trazer esse choque. Porque eu acredito muito num treinamento que ele seja enxuto, né? Pensando aí já no desempenho esportivo, né? Pensando no atleta profissional. Imagino que o trabalho de força, eu encaro o trabalho de força como um complemento. Ele não pode ser concorrente em nenhum nível. Muitas das vezes você precisa que seu atleta faça a sessão de força e vá para o campo. Então não pode ser concorrente em nenhum nível. Não é um pouco, assumir que naquele dia vai ter concorrência. Não pode ser concorrente. E existe forma de fazer isso. E elas passam muito por uma redução, pelo menos do que a gente está habituado nas academias, drástica no volume. Você colocar o atleta para fazer 3 repetições de agachamento, 5 repetições quando muito, poucas séries, poucos exercícios, vai fazer 3, 4 exercícios numa sessão inteira de força e vai para o campo, onde ele vai vivenciar as outras coisas. Eu tive muita dificuldade, eu não vou falar dificuldade, que não foi, porque eu tinha bastante autonomia, principalmente em relação à minha comissão. Mas havia esse questionamento, né, das atletas, e eu não as culpo, porque elas não vivenciaram isso em outros lugares. Elas vivenciaram muitas vezes ir para um preparador físico que colocava elas para fazer 10 exercícios de força de manhã para ir para o campo de tarde. Ficava lá sem 2 grupos perna, musculares. grupos. Gente, eu vou falar. E vou te falar, tá? Doa quem doer. Eu vou falar um doa quem Aí, doer aqui, cara. porque eu estou engolindo. Assim, eu estou com isso na cabeça tem alguns meses já. Aqui é o momento de desabafo. Por favor, eu Aqui é o mereço. grupo de apoio. Um vídeo de uma clínica falando, tipo, hoje a gente vai mostrar aqui se bobear, vocês viram também pelo algoritmo aí da cidade. Tô avisando já. Tem chance. Mas, aqui é atletas que vieram fazer uma rotina aqui de preventivo para posterior. E tinham só 9 exercícios de posterior. Preventivos. 9? 9 Você exercícios. não tá indo Na estiramento, mesma não, sessão. forte. Na mesma Vai lá na sessão. Mega Sena. Aí, a atleta de futevôlei.
Aí, beleza. Vai Chega pra no dia, areia ainda? Puta, aí olha, chega no ainda dia vai pular na seguinte, areia. chega no dia seguinte, a atleta Cara, vai tá lá sem pra andar. areia, a posterior não tá fazendo a função, aí vai desenvolver a tendinite. Vocês vão saber explicar melhor que eu, mas vai pra patologia de tendinite, Ah, isso né? vira Nem um sei músculo, como vai pra Depois patologia. ele vai, pega um copinho Lagoinha, meu já. Aí a atleta estoura o LCA? Não, aí é porque a areia é instável. Sim. O cara tava Falei arregaçando pra com tirar a a caixa de com o areia do principal. clube. Exato. Então, assim, você é um choque, mas tem muitos profissionais que ainda atuam por isso. É aí que vem lá o que eu falei que era o problema número 1. Porque da onde que vem o volume alto? Fisiculturismo. Perfeito. Sim. Fisiculturismo. Então, se você não estuda a demanda do esporte mesmo, você cai nesse problema de aplicar. E muitos Eu dos vou te atletas falar chegam com essa que eu vivência. não vou contar o santo, eu vou contar só o milagre. Teve uma época quando o Luxemburgo tava no Cruzeiro, mas lá pro meio de 2010, 2011, por aí. Ele tava no Galo nessa época. Sei lá, mano. Cruzeiro Mas foi nesse 15. meio aí, 2015, que seja. Isso. Que ele voltou e o Cruzeiro, o Alisson tava no Cruzeiro ainda, começou estiramento. Eu fiquei sabendo, não vou contar quem, mas me falaram. O Antônio Melo, lembra que era o preparador do Luxemburgo, de cabelo branco? Cara, eu vou estar mentindo se eu falar que eu lembro. Você não Sinceramente, lembra mas dele? De traquinas. é por não acompanhar muito. É isso Entendeu? mesmo. Mano, os caras falavam que ele ia pra caixa de areia todos os dias com os atletas, mano. 2 vezes por dia. Aí ninguém sabia porque que tava estirando todo mundo. Cara, mas Entendeu? eu quero aproveitar esse gatilho que você falou de volume, né? Hoje, assim, a principal dificuldade na reabilitação e o principal erro dos meus colegas profissionais eu vejo, e, né, e reconheço também a minha dificuldade nisso, porque não é ensinado isso pra gente, Na obviamente. fisioterapia, A gente, é de novo, né, tá controle. focado em outras coisas. É controle de volume. Controle de carga. Né? Ah. Então, de você conseguir progredir ali com o atleta que teve que voltar 20 casas, né, e tá recomeçando uma jornada ali, quanto o outro contexto dele, né? O esporte que ele tá, o quando que eu afasto, quando que eu vou vetar, etc, etc. Quando que eu exponho ele um pouquinho. Exatamente. O que que é um pouquinho, o que que é muito. Sim, eu acho isso do caralho. Calma aí, deixa eu só fazer. Sabe, Só achei que rapidão, você só já tinha rapidão. parado. Não, é só para poder falar justamente um conceito do que eu notei aqui que eu queria conversar com você. É a diferença de a puxar a curva para o outro lado, porque eu vejo os dois problemas. Eu vejo tanto o fisiculturismo como meta frustrando pessoas, afastando pessoas da atividade física, lesionando pessoas, quanto cargas subótimas. Sim. O famoso treino fofo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem, com aconselhamento profissional, como você ter um treinamento minimamente eficiente, o cara está fazendo exercícios ali que são suficientes para poder atingir os objetivos dele, mas ele está sendo desafiado, ele está entrando dentro das cargas ótimas, o estímulo está sendo adequado para o nosso objetivo ali, a nossa medida de desfecho. Então eu vejo né, Tem 880. não tem Exatamente. jeito. Exato. Exatamente. Então, eu queria também conversar um pouco sobre isso, né? Se você vê também muito isso, atletas treinando em cargas abaixo do esperado Sim. para alguns desfechos. Sim. E muitas vezes, isso até dentro do esporte mesmo. Às vezes você vai assumir atleta de futebol e às vezes ele não tá. O clube não tá fornecendo a quantidade de treino que ele precisa. E aí, pô, não tem como você também pegar o cara no contrator e mandar sprintar de novo. Ou tem, mas às vezes você não tem estrutura pra isso. Se você tiver, é ótimo. Pega e põe o cara pra sprintar porque não tá batendo no clube. Cara, isso é monitoramento da carga. Sim. E isso é muito difícil de fazer, eu entendo a dificuldade de fazer isso para a realidade, mas existem formas de você tentar tabelar e tentar trazer isso para a rotina. Se você tem um grupo, às vezes você não vai conseguir fazer isso individualmente, vai fazer pelo menos a nível de subgrupo. O que define a carga, qualquer carga de trabalho, é o próprio desempenho da pessoa. Hoje eu sei identificar isso no futebol, não saberia identificar isso no vôlei, não sei identificar no basquete. Sim. Futebol, como que a gente usa de métrica, por exemplo? Se o cara no jogo ele sprinta uma quantidade X de vezes, existem, isso bem documentado também, o quanto ele deveria sprintar durante a semana, num dia de mais carga e num dia de menos carga. O futebol funciona muito em cima disso, né? Vocês já tiveram vivência, talvez já tenham escutado. O match day -1, match day -2, etc. Né? Então, dias antes da partida. 4 dias antes da partida é uma janela boa para você colocar mais carga. Então, o cara tem que sprintar uma quantidade determinada de vezes. Legal. Se meu atleta sprinta 15 vezes, talvez ele deveria, nesse dia, sprintar 5 vezes. Ou uma metragem. Você também pode pegar isso por nível de metragem. Não quantas vezes ele sprintou, mas a metragem que ele percorreu sprintando. Num dia 4, esse nível vai subir. 3 dias antes do jogo, isso vai subir. 2 dias antes do jogo, você descer. 1 dia antes do jogo, você praticamente não vai propor. Sim. Então, isso funciona para o campo. Como que eu levo isso na preparação física? Entra muito em como eu faço um monitoramento hoje de carga do treinamento. Mas eu acredito que tudo aquilo que você consegue levar próximo da fadiga, mas você não vai gerar uma fadiga que vai ser residual para o campo,
já tá em nível ótimo. Uhum. E é compensar com intenção. Com intensidade, mas principalmente com intenção. Uhum. E, então, o que que é? Hoje, eu trabalho muito com o que o VBT prega, por exemplo, né? O Velocity Based Training. A gente entrar nisso mais lá pra frente. Mas a teoria é que 5 repetições bem executadas, no máximo de velocidade, no máximo de output neural, por exemplo, né? No máximo de recrutamento, elas valem tão bem ou mais do que mais repetições que isso que foram feitas em meia boca. Uhum. Então, o problema muitas vezes não está no volume. Você pode pôr um volume baixo. O problema é que uma vez que você põe um volume baixo, você precisa compensar na intensidade e principalmente na intenção. Sim. Na Eu tenho intenção de visto muito movimento. também na Mexer nas fisioterapia. outras Você variáveis. precisa mexer nas outras Eu variáveis. tenho visto muito isso na fisioterapia, principalmente, né? A gente, em algum momento, tem que apresentar o treino de força ali. Geralmente começa no dia 1 mesmo, né? Da reabilitação. Exatamente, você trabalhando com repetições menores, né? Mas com uma intensidade maior, né? Aplicando escalas para poder realmente ensinar o paciente ali ou o cliente porque, às vezes, a gente tem que apresentar o treinamento de força para a pessoa, né? Às vezes nunca fez um treinamento. Nunca treinou de A verdade. gente às vezes depende da estrutura, né? A gente vai manusear de acordo com. Tem estrutura que o cara vai suportar um volume um pouquinho maior, estrutura que é uma intensidade, estrutura que a gente vai trabalhar mais fase excêntrica, isometria. Exato. E isso é muito legal você pontuar, porque, principalmente essa parte do treinamento, volta tudo que a gente comentou um pouquinho antes, estava falando do trabalho integrado. Sim. E eu acho que é muito legal que a fisioterapia tenha o controle sobre isso. Uhum. Lá no Atlético, por exemplo, no feminino, até mandando um abraço pra Gabi aí, excelente Gabi, fisioterapeuta tá lá, A Gabi gente fez Breder. pós de ontem, sensacional, grande profissional. Lá, quem levava a atleta pro campo nos primeiros dias, nos primeiros dias de reabilitação, era ela. Uhum. Os primeiros, seja por lesão muscular, seja por lesão articular, quem fazia o campo 1, campo 2, campo 3, era ela. Ela era, como fisioterapeuta, ia lá pro campo e dava treino. E colocava carga. E a gente discutia muito sobre isso, né? A gente estava sempre acompanhando o que um estava fazendo. Ela estava super por dentro do que eram as minhas sessões. A gente chama de preventiva, né? Mas, assim, né? A gente sabe que a ideia é de reduzir risco de lesão, trabalhando em subgrupos. Mas é muito legal que a fisioterapia domine essa parte e muitas vezes é o fisioterapeuta que vai apresentar o treinamento de força mesmo. Porque a pessoa machucou, provavelmente ela não tinha força lá atrás. Então, isso tudo que vocês abordam no dia a dia, né? Mas trata e traz. E aí a pessoa chega. Aí, citando também outro lugar que deu muito espaço na carreira, né? Que é o Five. Me mandando um abraço pro pessoal do Five. A pessoa lá, o cliente lá, ele é liberado da fisioterapia para treinamento, né? Dos setores, uma vez que ele esteja pronto para chegar no treinamento e aplicar, e receber carga e performar. Tem que cumprir uns benchmarks. Tem que cumprir. Ele não chega lá e aí eu vou ensinar ele a agachar. Já cheguei sabendo agachar. Não existe. Porque lá em cima está sendo trabalhado já. Sim. Perfeito. Então é importante demais. Isso que a gente estava falando meio condensado, eu vou voltar um pouquinho para chegar Claro, onde a gente está agora e tal. Quando eu li um texto, hoje eu até mostrei para vocês, tá? Os caras vão lá e discutem justamente isso. Eles começam com, um professor, tá? Ele falou, pseudociência e Olimpíada. Vai lá e falou, a raiz do alto rendimento tem pseudociência, por quê? Porque passa para o cara pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para ser melhor que ele. Sim. Então, e aí tem documentação do cara na Olimpíada lá na Grécia comendo cogumelo. Hoje em dia a gente sabe que não é pra isso que serve. Né? Brincado. Vai comendo cogumelo, comendo alguma coisa, tomando e tal. Porque qual que era o objetivo do cara? Eu tenho que ser melhor que ele. Sim. Com o tempo, a gente evoluiu cientificamente, né? Tem doping, tem umas coisas. Mas qual que é o sentido? Se eu tenho uma coisa que comprovadamente faz com que eu seja melhor do que ele, isso é crime, isso é doping. Vou ser banido do esporte. E qual que é o problema da pseudociência? Eu tenho uma coisa que não comprovadamente me torna melhor do que ele. Mas eu uso porque eu acho que vai acontecer. É isso que é a bizarrice. É isso que traz aqui na isotaping, por exemplo, umas coisas mais bizarras dessa. Quando o cidadão parece com 6 manchas na pele e ganha 17 medalhas de uma Olimpíada. Aí foda, né? Deu o treino todo que fez, Ah, né? tem que Pra comparar falar no com a Record português, nessa manhã, claro. cara. Mas foi isso que aconteceu. Foi Não, exatamente isso que aconteceu. Não, no dia seguinte, eu estava no Rio de Janeiro, Aham. trabalhando na Olimpíada, no vôlei de praia. Assim, E aí, mano, o Phelps foi e ganhou lá as 12 medalhas dele na natação. Cheguei, as marcas de ventosa, aquela porra toda. A chefe da organização da fisioterapia do COI estava na arena do vôlei de praia. Eu tenho foto com ela, mas eu não lembro o nome dela. Abaixei desse tamanho, magrinha, tadinho. A gente começou a conversar sobre isso. E, rapaz, ela falou, não sei que bosta que é aquilo, nunca vi naquilo. O que é? Vamos ver. Ventosa. Sei pra que... Ela não sabia o que era, gente. Não sabia. A mulher que era
fisioterapeuta do COI. Sim. E aí, Ainda o bem que que ela não aconteceu? sabia, né? Exatamente. Tempo não sentou ela. Mas o que aconteceu? Pô, você pensa o nível de capacidade profissional dessa cidadã para ser chefe da fisioterapia do Comitê Olímpico Nacional, Internacional. Né? Ela não sabia que existia, lógico. Na semana seguinte, tinha custo dessa porcaria vai ser vendido. É Mas isso é- que regaça a bicicleta. Mas é exatamente isso que eu tô falando quando eu falo isso. Isso parte do negócio que é o seguinte: não é doping, por quê? Porque eu não consigo comprovar que isso me dá vantagem sobre você. Sim. Mas é fé no doping. É fé que eu preciso ter uma coisa que me torne melhor. Exato. O que já demonstra uma fraqueza gigante quando a gente fala de termo psicológico. Ou de fé no que funciona mesmo no treino. Por que eu tenho que fazer pouca repetição? Vai dar o mesmo resultado? Por que eu não tô correndo menos? Ah, eu tô voltando de lesão, será que eu tô bom? O cara tá precisando de uma coisa que torne ele, teoricamente, melhor do que o outro. Mesmo que ele saiba que se tornasse melhor, ele ia ser vetado. Exato. Sim. Entendeu? É um nó desgramado. E com base nisso, Canatelli, o que você percebe assim no seu dia a dia, na sua profissão de... Cara, como é que é ser um profissional baseado em evidência na educação física? Você sabe, cara. A resposta mais simples é você sabe. Mas a tia Sônia vendo... Sim, Ela sabe. sabe. Como é que ela procura um personal, baseado em evidência? um profissional de educação física que vai realmente resolver o problema dela? É nadar contra a corrente, né, cara? Uhum. Nadar contra a corrente. Acho que a primeira coisa que ela é, assim, pra você que tá assistindo, a primeira coisa que você tem que questionar é toda vez que vier uma certeza. Perfeito. E no treinamento é cheio delas. A pessoa trouxe uma certeza, questione. Então, se eu fizer isso, vou hipertrofiar? Vai, isso aqui hipertrofia. Questiona. Ah, se eu fizer isso, eu vou ficar mais forte? Questiona. Se falar que sim, questiona. Toda forma de trabalhar, todo método, como a gente quiser chamar isso, né? Toda abordagem que ela é exata demais, ela não está sendo questionada demais. Não, e dentro da saúde não existe nada exato. Exato. Não é matemático. Não é. Não é matemático. A gente sempre fala que se existir, eu cobro mais caro. Se eu Exato. tiver certeza que vai ter 100%, não vai ter risco Não, nenhum. Você deu o exemplo. Se o atleta falar assim, não, você vai conseguir trazer pra mim o que vai me tornar melhor do que ele. Mas se eu tivesse certeza, eu tava milionário. Tava no Real Madrid. Madrid. Eu tava lá na Ponte de Paris agora com um placar, com cartaz, falando, galera, quem quer ganhar medalha aí, ó, bate aqui. Irmão, 1.000 euros. Você tava igual o Messi abraçadinho com a taça da Copa do Mundo aqui, dormindo com ela, Pois mano. é. Então, assim, eu costumo falar muito disso. Treinamento é um tiro no escuro. Uhum. Cara, você propõe uma sessão de treino, um trabalho e linkar aquilo ali até o resultado, o resultado absoluto, não o que você espera, um resultado absoluto, é um tiro no escuro. Quanto mais você estuda, quanto mais você prepara, quanto mais você busca informação, você tenta iluminar o túnel, que nunca vai ficar 100% Nosso claro. terreno cinzento. Vai ser sempre terreno cinzento. Só que você pode ser muito escuro, ou você pode enxergar alguma coisa ali dentro. Então eu daria essa dica, assim. Você Legal. quer pensar num profissional picareta, é aquele que tá te dando certezas. Isso vai acontecer, eu te prometo isso, O a gente meu vai método conseguir faz sim, isso, o meu né? método faz isso. Normalmente ele tá E outra? sozinho, né? E outra, né? É o que Normalmente. acontece também na fisioterapia, né? É o profissional que não joga a responsa pro cliente. Ele assume a responsa. Exato. Porque ele quer vender e ele tá prometendo. Não, se a gente fizer, isso vai dar nisso, né? Em vez de falar, não, se você fizer o que eu estou falando, aí pode ser que no final de Sim. 12 semanas, por o tempo que quiser. Acaba sendo um discurso muito convincente para quem tá Porque ele te emocionado, garante sensível, demais. exato. Exato. E nós cientistas, assim, né? Nós que baseamos a nossa prática em evidência, a gente acaba sempre tendo que pisar em ovos. Isso gera uma certa Insegurança para o por parte da paciente. pessoa ali, né? Sim. Mas, assim, mal sabe a pessoa que realmente Isso é não um reconhecer real cuidado. as nossas limitações é que tá a nossa força. Em que a probabilidade de a gente ser Exato. assertivo é muito Muito maior maior. do que quem tá ali apegado a uma parte que funciona para uma pessoa, Exato. ou 10, ou 100, mas não funciona para todo. Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito valor é nessa união de força que a gente tá falando aqui. Sim. Por exemplo, eu já trabalhei com 10 preparador físico. Só eu. Eu tive que aprender a me unir a cada um com uma personalidade diferente. O Scarpelli adora. Veio. Paga 10 aí. Gosta do treino de força lá pesado. Não, beleza. Vou ensinar mobilidade. Estou dando exemplo aleatório. Aham. O Rafael é o cara da yoga. Não, beleza. Com ele é treino de força. Você vai. Por quê? Porque quando você soma duas pessoas, são duas experiências diferentes, duas formas de ver o cliente de forma diferente,
ou o atleta. Tá vendo como é que ele é bonzinho? Ele não Cada chegou lá tem. falando assim, velho, 70% de mobilidade é definido por genética, então não preocupa com mobilidade, não. Só treina, só faz atividade Mas física. você não pode É, falar isso isso na é primeira, porque se você é um cara agregador Sim. e já chega tentando quebrar o cara na primeira Toma ideia, evidência aí no seu peito, né? Puf. Vai ver de grama. é aí que Melhor- acontece. Nem precisar ter um podcast chamado Doa Quem Doer, se a gente Exato. não precisar discutir isso tudo junto. Exatamente, A exatamente. gente tem que estar sempre junto e pregar a união. Eu não posso falar pro cara, sai daqui que você é uma bosta, mas volta aqui pra me obedecer. É. Tem que lidar com pessoas que faz parte da nossa profissão. Exatamente. De fato. De todos os tipos, cabeças e credos e crenças Aham. possíveis, né? Só E com adicionar um... expectativas, né? Que é o pior de tudo, eu Exato. acho. Vou adicionar Mais difícil. uma outra questão à pergunta. Então, a primeira resposta seria isso, né? A questão da exatidão. Tudo aquilo que é exato demais é ruim. Tudo aquilo que é superficial demais também faz sentido. é tão ruim quanto. Então, eu acho que essa dica é legal dar pro pessoal de casa, porque isso é... Se 90% das pessoas que entraram na academia não vivenciaram isso, foi 100%. Que é entrar numa academia, ou no centro de treinamento, que seja, e em 5 minutos seu programa de treino tá pronto. Que é a superficialidade. Então, assim, se você é um ser complexo e em 5 minutos, sem conversa, um profissional lá, um preparador, um Mal sabe instrutor, seu nome. mal sabe seu nome, já conseguiu te dar o caminho do sucesso, questione. Hoje eu fico por conta de um atleta e por semana eu tiro pelo menos 2 horas para fazer a programação da semana seguinte dele de força. Não tô nem falando de controle de carga e de outras coisas que eu faço análise, né? Com ele eu faço acompanhamento de sono, monitoramento. Esse semestre agora a gente tá com monitoramento também de urina. Então, só as sessões de força que a gente vai praticar, e às vezes eu tô falando de 2 sessões ou 3 sessões na semana seguinte. Tiro cerca de 2 horas para poder prescrever. Mas para pensar. Montar, E eu não tô falando que eu mudo tudo, não. Das outras pessoas É. também, pra- E eu não tô falando que eu mudo tudo, não. Pelo contrário. Adapto, né? Eu dou continuidade, mas eu falo, pô, isso aqui... Às vezes eu fico... Sério, às vezes eu fico 20 minutos pensando se eu deveria fazer 5 ou 6 repetições, porque eu tô tentando entender como ele respondeu na semana passada, qual que é o cenário da semana que vem. Lógico que é impensável que um profissional, aí seria irresponsabilidade minha, achar que todo mundo tem condição de ter um profissional assim por conta. Não tem. Só que como você falou, eu trabalhei já em rede de academia, né? Eu fui instrutor de musculação, que era o nome que todo mundo odiava, né? Instrutor de musculação. E o que eu buscava era gastar mais tempo com diálogo com a pessoa que eu estava atendendo do que necessariamente prescrevendo o treino. Durante a prescrição do treino... Foi daí que surgiu o apelido palestrinho? Provavelmente. Começou aí. Lá já me chamavam assim já. E assim, gastar mais de um dia para montar uma prescrição. Então, pô, você foi pra academia, o cara te acompanhou hoje, amanhã te acompanhou de novo, fazendo às vezes a mesma sessão, o cara tá tentando entender mesmo a sua situação. Agora, a pessoa foi ali em 5 minutos e deu um programa de treino, ou você vai numa academia inteligente, De rede, uma academia inteligente, rede e o grande. seu treino tá num pedaço de parede, Ou então está no tá num papelzinho na parede, você chega lá e tira ele, Ou questione. então tá no smartphone. Pessoas, o papo estava excelente. Coisa mas linda, hein? infelizmente Hoje a hora estamos passou voando, hein? encerrando. Boa. Vamos, quando você voltar da Chegou. Turquia, pode desembarcar e vir aqui de novo, hein? Temos mais muita coisa pra Será um contar. prazer. Muito Eu bom. vou falar em inglês, porque eu sei que você tá lá. Play to me. Eu e tu. Então, assim, From the left of the middle. agradecer demais, irmão. Obrigado pela presença. Foi um papo ótimo. Foi muito bom, Mais do que a gente esperava, pra falar a verdade. Muito bom. Pode dar suas considerações finais? Você tem 1 minuto. 1 minuto, vamos E a lá. gente descobriu no último episódio, pode passar só um pouquinho, apesar de que eu acho que eu gastei hoje todo o tempo. Quê? Puta merda. O Wilbert aqui tá querendo te matar, né? Ô, Hilbert, eu pago o churrasco depois, viu? Pode ficar tranquilo. No podcast no final de ano você tá convidado. Boa. Boa. Mas assim, primeiro agradecer novamente o convite, tá? Falar de treinamento pra mim é uma coisa que eu gosto muito, né? Entre os amigos, eu sou conhecido mesmo como palestrinha, porque eu gosto muito de falar e me Porque empolgo sabe de muito, falar. sabe muito. Exato. Eu tô buscando, né? Tô sempre buscando entender uma coisa nova, aprender uma coisa nova. Mas eu acho que esse espaço aqui é importante demais, porque realmente, como a premissa aqui do podcast fala, né? Tem muita pseudociência, tem muita coisa sendo feita pelos cocos, tem muita gente ganhando dinheiro e fazendo o mínimo, tá? Então, muita gente, vou falar da minha área, né? Prescrevendo treino sem nunca ter te visto na vida e não conversando com você 1 hora por vídeo. Você chega lá, paga a mensalidade, o treino chega no dia seguinte. Então, ter esses espaços para tentar atingir o público e falar, cara, não deixa a pessoa usar mal o seu dinheiro, usar mal o seu investimento e usar mal a sua fé.
pensa nisso, questiona isso. Eu acho que isso é importante demais. Então, assim, parabenizar para vocês o trabalho. Eu já acompanhava antes. É uma honra estar aqui hoje. Espero sim poder voltar e discutir um pouquinho mais. Tem muita coisa legal para ser falado que eu acho que dá para trazer o pessoal de casa, dá para trazer a realidade. Então, contem comigo para uma próxima, sim. E, novamente, obrigado e parabéns pelo trabalho que está sendo feito aqui. De verdade. É isso, pessoas. Então, fica assim. O nosso muito obrigado para quem acompanhou. Quem esteve na live aqui no Instagram, agora vai ter live toda vez que a gente for gravar, tá? Manda pergunta, Boa. deixa recado. Sugestões, né, para próximos Sugestões de temas, temas que próximos vocês querem convidados. que a gente convide, que a gente fale, que a gente debata. Mais uma vez, um recadinho, se inscreve no canal pra gente poder fazer live no YouTube também. Deixa seu like aqui, eu gostei. Deixa comentário com pergunta, dúvida que a gente tira Apoia no a gente no próximo. apoia.se/doaquemdoer. Segue no Instagram, doi.quendoer. E lembre-se, né? Se te ofendeu, melhore, para que a gente não tenha que te ofender novamente. Melhor, hein? Um abraço, Obrigado, Profísio. Valeu, Valeu, Profísio. Ótimo. Valeu.